Então, pessoal, hérnia de disco, a gente tem que conversar um pouquinho para falar como tudo isso surge, porque, na verdade, o disco, ele é uma estrutura... Boa tarde, Raquel. Ela é uma estrutura de cartilagem, uma fibrocartilagem. Essa fibrocartilagem, tá, está contida entre cada vértebra da nossa coluna vertebral. Então, ela funciona como um amortecedor, evitando o contato de estruturas, tá, ósseas, que são os corpos das vértebras, que é a parte mais compacta do osso. Então, esse disco ele funciona como um amortecedor. E ele se desloca porque ele, na verdade, ele é composto por duas estruturas, o núcleo chamado de núcleo pulposo e a parte externa chamada de anel fibroso. Eu comparo o disco intervertebral, antigamente existia um chiclete chamado Babalu, não sei se vocês lembram desse chiclete. Ele é molinho e com líquido no centro. É mais ou menos isso que consta, que é o formato, o jeito do disco intervertebral. Ele é mole e no centro tem um líquido. E esse líquido, ele se desloca de acordo com o movimento que você executa. Se você coloca o tronco à frente, né, você faz uma flexão do tronco, o disco se desloca para trás. Se você faz uma extensão, ou seja, você joga o tórax para trás, ele se desloca para frente. Se você inclina para a direita, ele se desloca para a esquerda. Se você se inclina para a esquerda, ele desloca para a direita. Então, o disco, na verdade, ele é um amortecedor de acordo com o movimento que você executa. E ele trabalha exatamente no sentido oposto a esse movimento que você vem executar. Por vários aspectos, por vários problemas que você possa estar gerando no seu organismo, isso tudo pode provocar essa protusão. A protusão é a saída, a formação de uma língua do disco intervertebral que vai acabar pressionando alguma área nervosa, que pode ser a medula ou pode ser, inclusive, o nervo. Tá? Aí vem logo aquela loucura na cabeça. Hérnia de disco leva à cirurgia? Em 95% dos casos, não é cirúrgico. Existem fisioterapeutas, existem técnicas que podem ser realizadas, tá, para você minimizar esse problema da hérnia de disco com vários tipos de posicionamento. Então, existe o RPG, as técnicas de Maitland, Mulligan, na medicina chinesa, o uso da acupuntura para amenizar esse processo de má postura, essas alterações provocadas pela má postura, porque a hérnia em si ela tem uma relação muito estreita com a postura, tá? Então, a palavra hérnia significa projeção, ou seja, o deslocamento, a saída dessa cartilagem para o meio externo. Ela está ali bonitinha entre cada vértebra da coluna e ele acaba protusindo, ou seja, herniando, né? Então, essa estrutura ela acaba se deslocando porque várias coisas estão contidas relacionadas a isso. Por que ele sai? Né? Por que ele se desloca? Por que a dor acontece? A maioria dos casos da hérnia na região lombar, por quê? O nervo ciático, com a nomenclatura mais nova, o nervo isquiático, tanto que não se usa mais a terminologia ciatalgia, e sim isquiatalgia, né? Algia é dor do nervo isquiático, ciatalgia, que era ainda a nomenclatura antiga, dor do nervo ciático, né? Por alguma compressão. Porque o nervo, quando seja qual for nervo, tá? Qual nervo for do nosso corpo, quando o nervo é comprimido por alguma má postura, um movimento inadequado, ele causa dor, e essa dor irradia pelo caminho que esse nervo vai se deslocando pelo nosso corpo. Por isso que a tendência da dor, ela é posterior à coxa
passa pelo joelho, passa pela perna e vai mais ou menos até o meio do pé. Essa é a dor característica de uma hérnia de disco comprimindo o nervo isquiático. Agora, existe uma outra forma, que é o deslocamento pela coxa, só que ao invés de ela descer pela coxa, ela vai para a parte interna da coxa. Aí eu não tenho mais uma compressão ciática, eu tenho uma compressão ciática que é chamada de doença ou lesão do nervo da região do piriforme. A síndrome do piriforme. É outro aspecto, tá? A região, inclusive, é diferente, né? O relato do paciente é diferente. Então, esse problema de saúde, essa hérnia, a hérnia de disco, né? Nós estamos falando dele aqui agora, é a terceira causa de aposentadoria precoce. E o segundo principal motivo de as pessoas tirarem licença do trabalho. Dados hoje falam que mais de 6 milhões de brasileiros possuem algum tipo de afastamento no trabalho devido à hérnia de disco. E isso acontece geralmente entre os 25 e os 45 até os 50 anos de idade. Então, todo esse processo se dá por vários aspectos. Por exemplo, de que forma você deita, você dorme? Ah, eu deito de barriga para baixo, nós chamamos de decúbito ventral. Quando você deita de barriga para baixo, a própria ação da gravidade empurra a sua lombar para baixo. Isso é a lei de Newton, né? Ação e reação. Se alguma coisa te empurra para baixo, algo te empurra para cima. Só que você faz isso por meses, por anos, e você culpa geralmente o colchão. Será que o colchão é o culpado? Ou é a sua postura inadequada que é a culpada? É a postura. Não tenha dúvida. Então acorda de manhã já com aquela dor intensa, porque você ficou, em média, 7, 8, 9 horas naquela mesma posição. Mas, Nelson, eu não consigo dormir de outra forma que não seja de barriga para baixo. Então, eu vou te dar uma orientação. Já que você não consegue dormir de outra forma, você vai pegar um travesseiro, um rolinho, alguma coisa, e vai colocar na região aqui do quadril. E você vai subir um pouco a região glútea, causando ali um melhor alinhamento na sua coluna. Ah, então eu sou outra pessoa, eu durmo de barriga para cima. Beleza. Também não é o adequado. De barriga para cima, eu teria que colocar alguma coisa debaixo, na parte posterior da coxa. Porque a tendência, quando você estica os seus membros inferiores, a próprio volume da massa muscular da região glútea vai fazer uma elevação, também vai causar algum prejuízo. A melhor posição, a menos pior, não tem melhor posição para dormir, tá? Não existe isso. É lateralmente, é deitado de lado. Só que, ao deitar de lado, se você não colocar nenhum tipo de apoio entre os joelhos e entre os braços, a tendência da sua coluna é rodar, é fazer uma rotação. E nessa rotação, também causa prejuízo. O disco intervertebral também pode estar sendo comprometido por essa má postura. Então, além da forma de dormir, né, porque você tem anos e anos da mesma forma, existem, por exemplo, as atividades no seu trabalho. Forma de sentar, os pés têm que estar bem apoiados ao chão, porque tudo isso pode ocasionar com uma má postura, porque você passa, às vezes, uma boa parte, dependendo do trabalho que você realiza, sentado. E nessa ação de estar sentado por muito tempo, a coluna sofre tensões da ação da gravidade. Na verdade, a pior posição para a coluna vertebral é a posição sentado. Porque de pé, você distribui o seu peso igualmente para os membros inferiores. Sentado, você sofre pressão o tempo todo em cima dos discos. Por isso que
existe dentro da legislação, chamado são as normas regulamentadoras, e uma delas é a 17, que é a norma da ergonomia. Ela fala que para cada 50 minutos trabalhados, 10 minutos de intervalo. Esses 10 minutos de intervalo servem para quê? Você trabalha sentado há muito tempo, você vai se levantar, você vai ao banheiro, vai tomar uma água, vai dar uma relaxada, né? Quem fuma vai tomar seu cigarro, apesar que é péssimo para problemas de saúde, tomar, sei lá, alguma coisa. O ato de se levantar, andar um pouco. Então, tudo isso é prejuízo para a coluna, Então, ao sentar, é importante que você mantenha não sempre os dois membros, os dois pés apoiados na mesmo alinhamento, não. Alterna, um mais à frente, depois troca, um mais atrás, inverte. Tá? Isso causa benefícios de apoio à sua região lombar. Então, isso harmoniza a sua coluna. Aí vem, quais os fatores que podem gerar esses problemas relacionados à má postura? Existem estudos mostrando que a parte hereditária tem relação, os traumas de repetição, ou seja, os movimentos repetitivos. Ah, Nelson, quer dizer que a pessoa que corre, ela pode ter hernia de disco? Até pode. Não estou dizendo que vai ter sempre. Ela até pode ter, tá? Quem fuma, isso acaba ressecando, inclusive, as estruturas corporais, tá? A idade avançada, isso causa degeneração, contato maior, a pressão de anos e anos, levanta, sofre a ação da gravidade, deita, dorme, levanta, sofre a pressão da ação da gravidade. Tudo esse processo, um dia, o disco vai diminuindo a sua estrutura. Para vocês saberem o que é o disco, para que ele serve, além do amortecimento, nós temos duas alturas no dia. Ué, como assim? Nós temos uma altura pela manhã e uma altura à noite. Nós chamamos de altura real e à noite é a chamada altura aparente. Isso acontece, eu falei, claro, você é achatado pela ação da gravidade. Você diminui de tamanho da manhã para a noite de 2 a 3 centímetros em média. Uns mais, outros menos. Tá? Então, se você for medido pela manhã, que é o melhor horário para ser medido, e se medir à noite, faz uma comparação, você vai ver que você foi achatado pela própria natureza, pela ação da gravidade. E isso durante anos e anos e anos e anos e anos, acontecendo isso com você. Aumentando, diminuindo, aumentando, porque ao deitar, há um relaxamento desse disco, e o líquido que foi empurrado para as bordas do disco, eles voltam ao centro. Então, ele se avoluma novamente, aí você tem o deslocamento da sua altura real. Uma coisa importante, ao se levantar da cadeira, ao se levantar de uma cama, ao deslocar alguma coisa, sempre jogue a carga para os membros inferiores e não para os seus braços. Isso acaba acarretando pressões na coluna. Quando se levantar, gire de lado, coloque as suas pernas para fora da cama e empurre com o seu braço. Sente, demore ali uns 10, 15 segundos para que o sangue novamente oxigene, né, contra a ação da gravidade, o seu cérebro. Ao se levantar, coloque um pé mais à frente do outro, levante. Tudo isso você está proporcionando à sua coluna no futuro menor tendência a problema. Certos trabalhos exigem repetição, e essa repetição pode ir causando microtraumatismo na sua coluna. Por exemplo, é dito e pesquisado em trabalhos científicos, as pessoas que trabalham muito tempo sentado dirigindo, motorista de ônibus, pessoal da Uber hoje, né? O pessoal que trabalha com táxi, inclusive, né? Então, tudo isso, o tempo que a pessoa fica sentada, às vezes é bom dar uma parada, levantar, tomar uma água, ir ao banheiro, sei lá, alguma coisa deve ser feita. E tudo isso acaba causando, como eu falei, muito tempo sentado, e ergonomicamente o ideal é que o encosto
da pessoa que está dirigindo, faça um ângulo com o assento de 110 graus, que é o ideal. E o segundo é ergonomia, tá? Então, tudo isso, gente, é importante. Por exemplo, você vai pegar um objeto no chão que é pesado. A maioria das pessoas faz o quê? Estica as pernas e baixa o tronco e pega o peso e levanta. A nossa coluna não é feita, e os músculos, né, principalmente os ligamentos, quando você baixa o seu tronco e vai pegar alguma coisa no chão, basicamente a musculatura, ela diminui a ação e joga a tensão sobre os ligamentos. E ligamento não é feito para suportar carga. Ligamento é feito para dar suporte e equilíbrio. E esse movimento inadequado pode gerar um deslocamento do disco, causando uma hérnia. E isso, lógico, não vai fazer uma vez só, né? Geralmente a pessoa, quando faz esse movimento e levanta uma carga do chão, ela sente uma tensão, às vezes ali até um pequeno estiramento na musculatura da coluna vertebral. Então, com pegar a carga no chão, dobra-se os joelhos, pega-se a carga, mantém o alinhamento e a força vai para os membros inferiores, a musculatura da coxa, que vai fazer toda a carga e levando. Essa musculatura é feita para suportar carga, não a nossa coluna. A nossa coluna ela é feita para manter o nosso equilíbrio, o nosso alinhamento entre o nosso tronco com os membros inferiores. A compressão em si, quando o disco hernia, quando ele se desloca da posição ideal, é o que nós chamamos de protusão discal. Essa protusão, ela pode se deslocar lateralmente para os lados, ela pode deslocar-se anteriormente ou posteriormente. Posteriormente é o pior caso. Por que é o pior caso? Porque ela acaba batendo na medula espinhal. E ali a dor é intensa. E ela acaba irradiando pela região que ela estiver, ela irradia para membros inferiores. Fizeram essa pergunta no início hoje e eu respondo novamente. Em 95% dos casos, as hérnias não são cirúrgicas. Existe tratamento para isso, fisioterapia para isso. Ok? Então, é importante estar sempre observando se essa dor acontece mais pela manhã, se essa dor acontece mais à noite, se ela acontece o dia inteiro, se ela está permanentemente acontecendo, se essa dor, ela acaba acordando você à noite, tem casos assim, tá? Se essa dor é quando você faz certos movimentos. Então, hoje quando se fala em avaliação ao paciente, é importante que ele anote durante o dia tudo aquilo que ele vem sentindo em relação ao problema que ele está relatando. Eu sinto dores assim, quando eu levanto uma carga, eu sinto umas dores, quando eu sento, eu sinto umas dores, quando eu estou mais andando, as dores aumentam, quando eu estou sentado, quando eu estou deitado. Então, cada momento desse é diferente. Cada momento desse é diferente. Então, às vezes, a anotação que você faz, inclusive, causa, às vezes, dores de cabeça, né? Os problemas relacionados às hérnias causam dores de cabeça, causam problemas até de visão, gente. Causa problemas de visão. Então, é importante que você faça uma avaliação, tá? Muita gente no meu canal no YouTube, quem está aqui no Instagram também, nós estamos fazendo a transmissão simultaneamente, tanto no Instagram quanto no YouTube, e pergunta às vezes assim, eu estou com uma dor na coluna, o que o senhor acha que eu tenho? Eu acho que você vai ter que fazer uma avaliação, porque a dor na coluna pode ser um monte de coisa, pode ser um problema muscular, pode ser articular, pode ser uma artrose, pode ser uma compressão, que é uma hérnia, pode ser um monte de coisa, pode ser até mesmo um problema de cálculo renal, pode ser um monte de coisa. Então, não existe, pode ser a distância, existe sim a avaliação do problema. Você tem que estar presencialmente para entender o que está acontecendo ali. Mas é possível detectar uma hérnia de disco com uma ressonância? Perfeitamente, vai se ver perfeitamente uma hérnia de disco com uma ressonância magnética.
seria inclusive o exame mais indicado para a detecção do problema. Então, como fazer para prevenir tudo isso? A gente sabe que o cigarro, o tabaco em si, ele resseca as estruturas líquidas do nosso corpo. A atividade física que você venha realizar, ela deve ser muito bem orientada. E, nesse momento, o fisioterapeuta é o profissional mais indicado para que você faça essa atividade física. Outra coisa importante, às vezes também a pessoa que está com excesso de peso está causando problemas, porque o peso em excesso causa maior tensão sobre as estruturas da nossa coluna. Então, fazer uma dieta com alimentação mais saudável também vai minimizar os problemas de dor na coluna. O excesso também de carga que você faça durante o dia, seja no trabalho, atividade física, também é um fator de predisposição, ele auxilia. É importante fazer alongamentos. Os alongamentos, além de serem preventivos a problemas, eles melhoram a postura. Sempre está observando. A gente tem que estar sempre observando o quanto de atividade física você faz por dia. Hoje, segundo as novas pesquisas, o trabalho muscular ele deve ser entre 30 e 40 minutos, não mais do que isso, não precisa mais do que isso. O nosso organismo não é necessário para isso. Para que o cara fica numa academia 2 horas? Sem necessidade. Está desgastando o seu organismo. Tá? Não sou eu que estou dizendo. Você não é atleta? O atleta precisa fazer isso. Se não é atleta, 30 a 40 minutos está mais do que necessário para que você faça um bom trabalho cardiovascular, muscular, não mais do que isso. Não precisa mais do que isso. Tá? Caminhe mais, se alimente mais saudavelmente, faça tudo isso para que você tenha uma melhor qualidade de saúde. É importante cuidar da sua saúde. Desculpa, o pessoal aqui não estava respondendo, eu estava na atenção. Vou responder o pessoal aqui do YouTube. Boa tarde, doutor Nelson. Hernia de disco entre L4 e L5 pode ocasionar claudicação intermitente? Sim, pode. Pode sim, Duda. Pode sim. Com certeza pode. Maria Tereza, boa tarde. Eu descobri 4 hérnias posturais, protusas, C2, C3, C4, C5, C6. Sofro muito nos braços, formigamentos, que nós chamamos de parestesia, e hérnia lombar. Maria Tereza, qual a sua idade para você ter esse monte de hérnia? E o motivo para chegar a esse problema? Gostaria muito que você me respondesse. Qual a sua idade hoje, por favor? Porque... tem 52, eu vi aqui, desculpe, agora que eu vi. Trabalhei com manicure, postura, está com benefício INSS, hérnia cervical. Ok. Eu oriento você ao tratamento, além do que você está fazendo, tá? Acupuntura, são 2 profissionais que eu indicaria a você. Acupuntura, eu sou acupunturista, inclusive, também, e osteopatia. São 2 profissionais, são 2 técnicas especiais, tá? Para tratamento de hérnia de disco. Tio Éder, fiz 2 ressonâncias, uma na cervical e outra lombar. Fui no ortopedista e ele me falou que estou com um monte de hérnia de disco na cervical e por isso estou com dores terríveis no pescoço e agora dor de cabeça todos os dias. É complicado, gente. Olha só, eu digo sempre que a nossa coluna, a nossa postura é a famosa nem tanto nem tão pouco. Eu vou deitar no chão porque é durinho. Muito duro. Eu vou pegar um colchão mole demais. Mole demais. Você tem que ser um entremeio, né? Nem é duro demais, nem é mole demais. Tá? Nem duro demais, nem mole demais. Ele tem que ser no meio aí, no meio campo. Tá? No meio campo.
a importância de observar a postura. Codeína, pregabalina, o Éder, uma coisa, remédios, eles são, como o próprio nome diz, né? Eles remediam o problema, eles não curam o problema. Tá? Remédios não curam o problema, eles remediam, ou seja, aliviam o problema. Precisa de tratamento para isso. Tá? Ele precisa de tratamento para isso. Por que gerou essa hérnia? Qual o motivo que gerou essa hérnia? Tá? Eu abri as perguntas do pessoal do YouTube, mas também está aberto a pergunta do pessoal aqui do Instagram, tá, gente? Então, a importância de você fazer um tratamento, tá? Faz acupuntura, e o que você observa, Tereza, com a acupuntura? Porque a acupuntura, quando nós falamos de acupuntura, nós estamos falando de energia, tá? As energias alteradas do nosso organismo. E problema de hérnia de disco tem uma relação muito estreita com o fígado, a energia do fígado. A medicina chinesa não tem nada a ver com a medicina ocidental, elas são totalmente diferentes, inclusive, tá? Elas são muito diferentes. A gente não fala do órgão físico, a gente fala do órgão energético, ok? Nesse momento estou com dor no pescoço e dor na cabeça terrível. Parece que vai estourar a cabeça, lateja. Bom, deixa eu ensinar algumas coisas a vocês aqui. Quem tem problema na cervical, é importante sempre fazer o seguinte, tá? É um exercício simples. Sente numa cadeira, uma perna à frente da outra, alternando pelo menos a cada 4, 5 minutos, frente ao espelho. Você vai fazer os seguintes movimentos lentamente e de forma suave. Nada correndo, tá? Girar a cabeça para a direita. Volta ao centro. Girar a cabeça para a esquerda. Volta ao centro. Vai repetir isso 10 vezes. Girar a cabeça para a direita. Girar a cabeça para a esquerda. Bem devagar. Ok. Depois que fez os 10 movimentos, isso pode ser feito 1, 2, 3 vezes ao dia, tá? Depois que fez esse movimento, vai fazer a inclinação da região cervical. Inclinando para a esquerda, ao centro, inclinando para a direita. Devagar, sem afobação, lentamente. Inclina para a direita, inclina para a esquerda, sempre voltando ao centro, 10 vezes. Depois disso, minha dor é aqui, mas eu consigo fazer até aqui. É até aqui que você tem que ir, tá? Olhar para cima, olhar para baixo. Eu só consigo vir até aqui. É até aqui que você vai ter que ir, tá? Pode ser que amanhã eu consiga vir até aqui. Ótimo, melhorou bastante. Então, esses movimentos de rotação, inclinação, extensão e flexão, lentamente, bem devagar.